Olá, irmãos, Shalom. Nós estamos no mês de setembro, o mês da Bíblia. Neste mês, nós precisamos, e esta é a proposta da igreja, de nós nos dedicarmos ao estudo, ao aprofundamento, à escuta da palavra de Deus. E, por providência divina, neste mês de setembro, neste ano, nós estamos vendo, tanto nos domingos como na liturgia ferial, na liturgia dos dias da semana, o Evangelho de Lucas. Nós estamos perpassando as páginas do Evangelho. E é interessante porque esse Evangelho tem muito a nos dizer, e neste mês da Bíblia, de 2019, nós vamos aprofundar alguns elementos da teologia do Evangelho de Lucas. Primeiro, Lucas, ele inicia seu Evangelho falando que escreve a um jovem muito específico, o jovem Teófilo, que em grego quer dizer o amigo de Deus. Portanto, aquele evangelho, a palavra de Deus, ela é escrita a todo aquele que faz a vontade do Pai, a todo aquele que se relaciona com Jesus. De fato, Deus quer nos tornar mais amigos dele. De fato, Deus quer fazer com que nós cresçamos na nossa amizade, na nossa relação com ele. É muito interessante porque tem um documento da igreja chamado Dei Verbum, do Vaticano II, e esse documento ele vai dizer, no segundo parágrafo, a seguinte afirmação: aprove a Deus, em seu imenso amor, manifestar-se aos homens e falar aos homens como amigos. Isso é belo, Deus se manifesta como amigo. Uma outra característica é a dimensão do hoje. Em Lucas existe a palavra hoje, e em Lucas hoje significa exatamente hoje. O hoje de Lucas, ele atualiza a palavra, portanto a palavra ela é atual. No Evangelho, por exemplo, nós vemos a passagem onde Jesus diz: hoje esta palavra se cumpriu. Hoje, Lázaro, a salvação entrou na sua casa. Hoje, ele disse àquele que foi crucificado ao seu lado: hoje estarás comigo no paraíso. E quando Lucas diz hoje, ele está dizendo exatamente hoje. Não é nem no momento que eu estou falando que essa palavra está sendo atualizada, mas no momento que você está ouvindo, aí, não sei qual dia você está ouvindo, mas aí, neste dia, esta palavra se cumpre. Porque a palavra de Deus, neste hoje de Lucas, se torna sempre uma palavra atual, uma palavra que acontece de fato neste momento. Uma outra característica do Evangelho de Lucas, que eu gostaria de ressaltar, ela aparece no Evangelho, no capítulo 5, onde é ressaltada, aqui é a passagem da pesca milagrosa, porque no Evangelho de Lucas, Lucas organizou o Evangelho apresentando Jesus como um grande peregrino, que vai passando e vai saindo da Galiléia e vai subindo até Jerusalém, até o Calvário, até a morte na cruz. E existe uma multidão que vai acompanhando. Então acompanhemos essa passagem. Estando Jesus, um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. E aqui a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção, porque na verdade, neste evangelho existem duas atitudes que eu gostaria de chamar a atenção. A primeira é deste povo, porque muitas vezes nós, nas nossas células comunitárias, nas nossas casas comunitárias, nas nossas celebrações, na Santa Missa, tantas vezes nós até ouvimos a palavra de Deus, mas nós estamos distantes, nós estamos sempre nos últimos lugares, sempre acomodados em a postura do povo de Deus aqui nessa passagem é totalmente contrária. O povo comprimia Jesus, apertava Jesus, estava ali ao redor dele porque eles queriam ouvir dele a palavra de Deus. Então acontece a pesca milagrosa. Jesus fala com Simão: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para a pesca. Simão responde: mestre, nós trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Em outra tradução, na tradução que nós acompanhamos na liturgia, em atenção à sua palavra nós lançaremos. Porque
Pedro tem diante da palavra de Deus, diante de Jesus, uma postura atenta, atenciosa. E essa atitude de Pedro faz com que a palavra tenha uma força, um poder, um impacto na vida dele. Faz com que a pesca milagrosa aconteça. Porque assim, meus irmãos, Pedro ele era um pescador antigo, ele sabia a arte de pesca, talvez um dos melhores pescadores que havia na região. Pedro sabia que o mar não estava para peixe. Pedro sabia que era melhor, bem melhor pescar no silêncio da noite do que durante o dia com a multidão alvoroçada conversando ao redor do mar, do lago. Pedro sabia como pescar. E Jesus vem ali um carpinteiro que talvez nem entendesse de pesca, mas Pedro, com muita humildade e atenção, soube ouvir a palavra de Deus a ponto de fazer o que para ele não tinha sentido algum. O que para ele sabia que não ia dar em nada. Porque a palavra de Deus, ela precisa ser capaz de nos fazer mudar de ideia. Como Pedro, e quando eu digo Pedro, estou dizendo toda a companhia de pesca. E eu estou dizendo para você, formador comunitário, mas também estou falando para toda a companhia de pesca, que é a comunidade, para toda a célula comunitária, para toda a casa comunitária. A palavra de Deus precisa fazer com a mesma coisa que fez com Pedro, fazermos mudar de direção. A palavra de Deus precisa fazer com que aqueles pescadores que estavam no movimento de sair da praia, de voltar para casa, um movimento de limpar as redes e voltar para a sua comunidade e abandonar a pesca, fazer com que esses que reconheciam que não tinha mais o que ser feito naquele dia, sejam capazes de voltar, de retornar, de mudar de direção, de retroceder naquela postura que eles estavam tendo. A palavra de Deus, ela precisa ter força, eficácia, de transformar a nossa vida, de mudar a nossa vida, de mudar a nossa postura, de mudar as nossas opiniões, de converter as nossas razões, por mais concretas e corretas que elas sejam. Elas precisam e devem ser modeladas e conduzidas e norteadas pela palavra de Deus. Que a palavra de Deus seja cada dia mais presente nas nossas vidas e que, de fato, neste mês nós mergulhemos de forma mais concreta, mais íntima e mais amiga e mais atenta nesta palavra. São Lucas Evangelista, rogai por nós.